Márcio, existem alguns ditados populares que caem como uma luva em determinadas situações, né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Nós estamos batendo na pedra dura no orçamento. Uma hora o orçamento vai nos atender, né? Já começou a melhorar, né? Nós temos aquisição de equipamentos, reforma das bases, execução do orçamento, porque às vezes você tinha lá a verba, mas não havia execução do orçamento propriamente dito, né? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tem outro ditado aí, né? É um ditado que fala do Chico e do Francisco, né? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esse seria o ditado correto, né? Correto, é. Mas na Guarda Civil Metropolitana, Vilar, infelizmente, o que a gente tem visto, né, ao longo da história é que o pau que dá em Chico alisa Francisco. Dá uma alisadinha? Dá uma alisadinha. Trata bem, né? Acaricia, massageia. Eu vou dar alguns exemplos aqui que são históricos e, assim, estão registrados, qualquer pessoa pode consultar e vai ver que eu não estou falando nenhuma mentira, eu estou falando verdade. Esse é um. Essa foto é uma foto de 2009. Uma confraternização em algum lugar aí, né? 39º aniversário da Rota. 39º aniversário da Rota. Essa foto está no portal do UOL. Então, o que acontece? A Rota fez lá 39 anos de aniversário, convidou todas as autoridades do município, né, a estarem presentes e tal. É o que a gente vê na foto. Tem um colega da instituição, né, já aposentado, tomando aí um suco de cevada, né? Bem espumado, né? Um Guaraná Antártica mais cremoso. Colarinho. Né? Então, o que acontece? Ele era, na ocasião, alguém de topo da carreira. Sim. Você vê aqui pelas divisas, então, que ele era alguém de topo da carreira, né? Os ramos de café no cap, né? Essa foto foi em 2009 e ela foi enviada para a recém-criada ouvidoria da Guarda Civil Metropolitana, lá em 2009 também. Sim. Só que esse servidor jamais respondeu por isso. Ele sequer foi chamado para explicar essa foto. Ou seja, né, aquela madeira, né, normalmente usada para agredir o Chico, massageou, alisou. É extremamente benevolente, né, com o Francisco, né? Exatamente. Porque ele ocupava uma posição. Se ele fosse um segunda classe em 2009, nessa imagem, hoje ele não seria mais guarda. Estaria fazendo Uber ou qualquer outra coisa da vida. Guarda civil ele não seria mais. Até porque a gente estava numa gestão que demitia por demitir. Exatamente. Né? Então, ele não seria mais guarda se fosse naquela ocasião, segunda classe, né? Terceira classe, segunda classe. Ele não seria mais guarda. Então, o que a gente está querendo explicar? É que, assim, não existe uma medida justa com o efetivo, né? Vou dar um outro exemplo aqui, Vilar. Algum tempo atrás, a divisão de disciplina do Comando da Guarda pegou lá um processo porque um colega, ele reprovou na avaliação psicológica, estava algum tipo de transtorno de ansiedade, entregou um atestado CDF, né? E ele reprovou na avaliação psicológica. Contudo, quando foi renovar a arma particular dele, ele passou por uma psicóloga lá externa. Credenciada da Polícia Federal. Isso, credenciada e externa à guarda. Sim. Fez a avaliação, naquele momento ele estava bem e tal, passou na avaliação, renovou o registro. Quando chegou lá a renovação do registro, cara, caiu na divisão de disciplina. Que eu vou falar que naquela ocasião era o berço do assédio moral. A divisão de disciplina do Comando da Guarda naquela ocasião era o berço do assédio moral. O que eles fizeram, a divisão de disciplina? Instalaram um expediente, mandaram informação para a Polícia Federal, mandaram um ofício para o Detran, pedindo a suspensão do direito de dirigir dele. Falaram assim, ele está ansioso, ele não pode dirigir. Não sei de onde que tiraram essa ideia, né? Mas o pior de tudo é que a divisão de disciplina mandou um ofício para a psicóloga, que não tem nada a ver com a guarda, é credenciada da Polícia Federal, pedindo informações da entrevista e não o resultado. Porque o resultado, ela pode falar, né? Tem que ser público para determinadas coisas, né? Agora, não pode entrar nas perguntas e respostas da entrevista. Por quê? Existe um sigilo profissional. Né? O sigilo é direito do cliente. Sim. E dever do psicólogo. Sim. Mas a divisão de disciplina, né, ilicitamente, diga-se, porque fez uma diligência que não lhe compete, não existe lei nenhuma que dá essa competência para a Guarda Civil, fazer diligências externas. Foi antes ou depois da lei de abuso de autoridade? Foi antes, cara. Foi antes, né? Que sorte, né? Fez a diligência, mandou um ofício para a psicóloga, falou assim, eu quero saber o que ele falou ou deixou de falar na entrevista. Sim. Por incrível que pareça, a psicóloga, vendo lá o timbre da Guarda Civil Metropolitana, falou, putz, é poder público, né? Preciso essa informação, responder. Né? E ela quebrou o sigilo e deu a informação, né? Usaram essa informação como prova e tal.
No final das contas, eu acho que o processo acabou sendo arquivado, porque o advogado demonstrou que a prova é lícita, não pode ser usada contra ele, né? Porque houve quebra de sigilo, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o fato é que, naquela ocasião também, alguém cometeu um ato grave de ilícito. Sim. Fazer uma diligência que não lhe compete, né? E pedir quebra de sigilo. Ato tipificado. Hoje é tipificado. Essa pessoa, olha só, o servidor que estava respondendo poderia ter sido penalizado. Sim. Quem fez essa diligência ilícita jamais foi sequer ouvido sobre isso. Né? Outro caso, um servidor pediu aposentadoria e tinha lá 180 horas no banco de horas. Né? Aí ele pegou, se aposentou e não deram folga para ele, ficou lá com 180 horas no banco de horas. Tomou uma tungada. Ele entrou com um pedido de indenização. Sim, eu quero justo. indenização e tal. E nós entramos com um pedido, uma representação contra o chefe do servidor, porque a portaria 61 ela estabelece o dever de reduzir as horas até 96. Isso é dever, Sim, não é? Sim. Não é facultativo, exatamente. É dever. Quando caiu na divisão de disciplina, mais uma vez a divisão de disciplina sequer ouviu o denunciado lá, que era o chefe da unidade. Sequer ouviu. A própria divisão de disciplina justificou falando o seguinte: olha, tudo bem que existe o dever, tudo bem, existe e tal, mas se ele não pediu, a culpa é dele. Se ele não pediu a folga, a culpa é dele, né? Então não cabe responsabilidade do chefe, né? Mas eu vou dar uma sugestão aqui, a divisão de disciplina, hein? Eu vou dar uma sugestão aqui para resolver o problema. Desaposenta o guarda. Põe ele para trabalhar de novo. Bota ele para trabalhar de novo, dá as folgas, depois aposenta de novo. Sim. Né? Olha o absurdo, cara. É uma pena que isso não aconteceu, né? Porque alguém ia perder o emprego. Pois é. Porque aí já estava sobre lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, né? Então, mas o fato é que ninguém sequer respondeu de novo. É mais uma vez o pau que dá em Chico, alisando Francisco, né? E nós temos mais casos assim recentes, né? Sim. No Réveillon, aí, alguns anos atrás, não vou me lembrar se foi 2019 ou 2018, teve servidor que trabalhou 17 horas. 17 horas. Para um servidor de 12 horas passar 17, houve algum problema de gestão. Com certeza. Alguém errou. Se não está em ocorrência... alguém errou. Se é simplesmente o policiamento, está errado. Erraram. O servidor puxou 17 horas num evento que não era para ele ter puxado nem 12. Erraram. Tudo bem que depois disso corrigiram o erro e tal. Né? Os eventos têm saído com ordem para trabalhar no máximo 8 horas. Sim. Beleza. Só que naquela ocasião errou. E mais uma vez o pau que dá em Chico alisou Francisco. Um tapetinho vermelho, aquela coisa. Por que nós trazemos isso para você agora? Porque a vida está voltando ao normal, né? Sim. É provável que tenhamos Réveillon esse ano. Sem dúvida. Carnaval em 2022. Parece tudo certo. O Lollapalooza já está marcado, março de 2022. Então, a gente vai ter atos de gestores lá, né? Então, assim, primeiro, que não errem, né? Que façam as coisas acontecer como tem que acontecer. Mas se porventura o gestor errar, o mesmo peso que se aplica ao segunda classe, à terceira classe, à classe especial, tem que se aplicar ao gestor. Eu não estou falando para ser mais rigoroso com ele. Não. Deveria até ser, viu? Porque tem mais responsabilidade, deveria ser mais rigoroso. Mas eu estou falando para usar pelo menos a mesma medida. Aplique-se a lei, né? Isso, pelo menos a mesma medida. E aí, eu vou até pegar um gancho aqui, Bilar, e eu vou falar uma coisa para você. Até um recado para a secretária Elza, para o nosso corregedor Prates e para o nosso comandante Agapito. Se você vê hoje um guarda se um guarda for filmado numa ação, atendendo ou verbalizando com o munícipe, e ele usar as seguintes expressões: porra nenhuma, para de mimimi, vai pra puta que pariu, desculpa o palavreado, mas são essas expressões, e ele for filmado tratando o munícipe com esse palavreado, o que você acha que vai acontecer? Corregedoria, né? A disciplina do comando... Vai ser penalizado. Vai ser penalizado. Aí eu falo, senhora secretária Elza, senhor comandante Agapito, senhor corregedor Prates, não penalize, porque o guarda aprende isso na academia de formação. Aprende na academia de formação, sabe por quê? Porque eu passei por curso lá. Sim. E nós estávamos em forma. O preletor, que por acaso é o coordenador da academia de formação, usa esses termos, né? Ele põe todo mundo em forma e fala: porra nenhuma, para de mimimi, vai pra puta que pariu. Ele fala. Você está numa escola de formação, você está aprendendo, você vai ali para colher informação. O guarda que está lá em forma e ele vê um inspetor superintendente usando esse tipo de fala... Para com ele, né? Ele reproduz na rua, é óbvio que ele vai reproduzir. Porque ele reproduz na rua que ele aprende na academia de formação. Praxe do comando, né? O então, comando não, né? É praxe da corporação, né?
Óbvio que nós não vamos recomendar nenhum profissional, nenhum policial tratar o munícipe dessa forma. Sem dúvida. Você não vai falar para o munícipe porra nenhuma. Você vai tratá-lo com educação. Senhor cidadão, mesmo que criminoso, vai tratá-lo com educação, com respeito ao que tem que ser tratado. Exatamente. Mas se porventura acontecer de alguém ser filmado, né, usando esses tipos de termos, vai lá, cobrar da escola. No calor dos fatos, né? Sob forte emoção, né? Não é numa preleção, né? Na preleção, qual seria a forte emoção de uma preleção? Pois é. E todos nós lembramos daquela ocorrência do colega lá do skate, da Praça Russa, todo mundo, né? Sim. Entendeu? O colega foi penalizado porque usou um linguajar diferente com o skatista lá. Justamente. Mas aprende na escola, aprende na academia de formação. Você vai para a academia de formação, você está lá em preleção, o cara usa todo esse tipo de palavreado. Quantos anos depois, né? Então. Nós não evoluímos. Pois é. Né? Então, assim, como é que você vai penalizar alguém que está reproduzindo aquilo que aprende na escola, na academia de formação? Sem dúvida. Né? Então, é o pau que dá em Chico. Novamente, quando é no Chico é pau. Quando é no Francisco... Carinho. Carinho, né? Isso tem que mudar na Guarda Civil. A Guarda Civil está evoluindo. Com certeza. Né? Está evoluindo rapidamente e tal. As coisas são melhores hoje do que era antes. Sem dúvida. Né? Mas algumas coisas ainda têm que ser retificadas. Algumas coisas ainda têm que corrigir. Mas né? sabe o que é bom, Márcio? Recentemente nós tivemos a informação de um delegado aí que está em vias de... Delegado do Rio de Janeiro, delegado federal, né? Está em vias de ser demitido por abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ou seja, a lei começou a ser aplicada. Sim. Né? Será que vai ser aplicada também aqui na Guarda? Né? Quem é que vai ser o voluntário para receber um abuso de autoridade? Pois é. Eu faço votos, sendo sincero, Vilar, eu faço votos que a divisão de disciplina esteja evoluindo. Porque agora está em nova gestão, divisão de disciplina está em nova gestão. O comandante é outro, o subcomandante é outro. O inspetor da divisão de disciplina, o diretor é outro, né? Espero que esteja evoluindo. Não pode mais ficar agarrada nesse negócio de o guarda entregar um atestado CDF e mandar um ofício pro Detran mandando cancelar a habilitação do cara. Não dá, né? Não dá, entendeu? Eu faço votos que esteja melhorando, que saia dessa rotina, né? Que deixe de ser o berço do assédio moral, né? Até mesmo porque a Corregedoria, no ano de 2021, eu acho que não chegou a 5 inquéritos, viu? Corregedoria, não chegou a abrir 5 inquéritos. Ela está penalizando menos. Sim. Isso é bom, isso é evolução. Não quer dizer que não exista infração disciplinar. Existe. Só que eles estão, o quê? Abrandando as penas, orientando, educando. Exatamente, né? educando. Para evitar essas 800 penalidades que a gente tinha aí anos atrás, né? Sim. Então espero que a divisão de disciplina esteja assim, tomando a mesma linha, né, da Corregedoria, e faço votos que a gente tende a melhorar. É isso aí.